Ora viva, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs. Sejam mais uma vez todos bem-vindos ao Pão da Palavra, a meditação e reflexão em torno da liturgia diária da Palavra da comunidade católicos em Dublin. Hoje, meus queridos irmãos, trouxemos aqui um tema que é muito pertinente entre os cristãos nos dias de hoje e que, claro, nos leva a refletirmos como é que é a nossa vida, como nós podemos melhorar em termos do nosso comportamento, em termos do nosso relacionamento para com os outros e também para conosco mesmo. As leituras de hoje, principalmente o Evangelho, vai nos falar, desta regra de ouro que Jesus nos apresenta no Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 7, versículo 6, e depois vamos para o versículo 12 a 14. Assim sendo, meus queridos irmãos, nessa regra de ouro, com esta regra de ouro, poderemos também refletir em relação às situações da atualidade, em relação às situações vamos dizer, de aflição, situações em que nós precisamos suportar-nos uns aos outros. Falo propriamente de comunidades como, por exemplo, falamos aqui da comunidade de Catolé do Rocha, que está a sofrer neste momento. E existem tantas outras comunidades, não é? Ao longo, à volta deste mundo, que estão também a sofrer por causa de alguma injustiça, por causa de alguma coisa que os aflige neste momento. Então, pedimos ao Deus da paz, do amor, que suporte essas pessoas, que os ajude a estarem fortes ou fortalecidos com o seu amor, a poderem realmente ultrapassar este momento de dificuldade, este momento tão difícil na vida. Assim sendo, meus queridos irmãos, antes de nós fazermos a proclamação do nosso Santo Evangelho hoje, vamos então nos recolhermos em oração para pedirmos a bênção de Deus, a fim de meditarmos com clareza, com fé, a sua palavra. Iniciemos então este nosso momento com o sinal da cruz, o sinal do grande amor de Deus por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, nós vos agradecemos por este dia e vos pedimos que o vosso Santo Espírito desça sobre nós e nos ajude a meditarmos, segundo o vosso coração, esta palavra que vem da vossa boca, para que nós sejamos transformados, a fim de transformarmos o mais profundo do nosso ser e transformarmos também aqueles que nos rodeiam. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então agora, queridos irmãos, fazer a proclamação desse Santo Evangelho, que, como já disse, é extraída hoje do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6,
capítulo 7, desculpa, versículo 6 e versículo 12 a 14. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, acabamos de ouvir este Evangelho, segundo São Mateus, e que nós estamos no capítulo 7 deste Evangelho, nos últimos versículos, então, do conhecido Sermão da Montanha. E nesses trechos que acabamos de ouvir hoje, Jesus nos mostra os caminhos do reino e deixa-nos uma regra de ouro. Ao mandar que os seus discípulos não julguem, Jesus não está a pedir-lhes que suprimam a sua faculdade de discernir, de escolha. Jesus está preocupado, sim, é com o modo como o julgamento deles pode ser exercido em relação ao julgamento de Deus. Assim sendo, vemos aí, ou notamos no versículo 12 desta citação, a regra de ouro. Fazendo aqui uma pequena contextualização das frases, como por exemplo cães, porcos, que Jesus aqui faz menção. Ao falarmos de cães, não é? Nós podemos confirmar ou conferir aqui no livro de Êxodo, no capítulo 22, no seu versículo 30, onde o Antigo Testamento vê os cães com agrado. Porém, aqui, nesse texto que acabamos de ler, representam os hipócritas, ou as pessoas que hipocritamente se comportam. E os porcos aparecem catalogados entre os animais impuros, como podemos conferir em Levítico, no capítulo 11, no seu versículo 7, e ainda também no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 14, versículo 8. Esta frase de Jesus reflete aqui a repugnância que os judeus sentiam e que ainda sentem pelos porcos. É este, mais ou menos, o contexto desta leitura dessas frases, cães e porcos. Então, no livro de Levítico e também Deuteronômio, diz que os porcos são e eram animais impuros para os judeus. Vamos então, queridos irmãos, para a nossa regra de ouro, do qual fiz menção,
que nós também podemos encontrar no Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 6º, versículo 31, onde faz referência desta mesma regra de ouro. A regra de ouro de Jesus nos manda que façamos aos outros o que queremos que, que, que não façamos aos outros o que não queremos que nos façam a nós. Que é algo muito diferente do comportamento que experimentamos ou então esperamos deles. Seguir esta regra de ouro ao mundo atual, não é? Traz a este mundo marcado pelo princípio da retaliação uma perspectiva de um Pai cheio de misericórdia, que é nosso Deus. Já no Antigo Testamento, esta regra de ouro expressava-se pela negativa, isto é, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Assim podemos conferir no livro de Tobit, no capítulo 4, versículo 14. Jesus, então, dá uma formulação positiva para esta lei. Jesus torna mais exigente para os seus discípulos. Jesus, aqui, desafia as atitudes dos seus seguidores, que quer dizer, não basta fazer o bem ao pé da letra para mostrar-se que estamos fazendo o bem, com pequenos atos de caridade para com os pobres, por exemplo, como enterrar os mortos e doar coisas aos mais necessitados. Tal como dizia um beato da família salesiana, o beato Felipe Rinaldi, dizia que o bem, fazei o bem. Jesus, entretanto, meus queridos irmãos, mostra-nos um novo olhar em relação à nossa ação caridosa. E então, o que fazer? Como fazer? Como devemos então fazer? Devemos fazer esta ação caridosa com generosidade, com compaixão e humildade, com fome de justiça, com coração puro, com a paz que vem do fundo do nosso coração. E aqui então lembramos as obras de misericórdia que a Igreja nos ensina, que mais do que querer praticá-las por simples cumprimento doutrinário, devem ser realizadas com coração e espírito beato, com espírito de bem-aventurado. E aqui podemos então também lembrar as bem-aventuranças que Jesus já nos fez lembrar no capítulo 5º deste Evangelho. Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, resume aqui os ensinamentos da Torá que encontramos no Pentateuco e dos profetas como um modo de vida enraizado na palavra de Deus. Nós não ferimos os outros porque não desejamos que o mesmo seja feito a nós. Quando nós alcançamos os mais necessitados, é porque nós nos identificamos com eles. A questão aqui é identidade. Quando nós nos identificamos com uma pessoa, nós sabemos bem o que é uma identidade. Nos identificamos com uma pessoa, significa que nós nos tornamos com ele, nos sentimos compaixão dessa pessoa, não é? É como se nós sentíssemos na pele
o sofrimento desta pessoa, a necessidade dessa pessoa. Assim sendo, meus irmãos, o princípio subjacente aqui é o nosso dever moral de amarmos a todos, cujas vidas entram em contato com a nossa. E mais uma vez percebemos aqui a insistência de Jesus na sua proposta do amor universal do Pai, que não faz distinção das pessoas. E estas, meus irmãos, é a porta que nos conduz ao reino que o Senhor preparou para nós. Estando praticamente na conclusão do Sermão da Montanha, nós temos, Jesus nos dá aqui, então, regras que nós levamos para a vida. Por isso é que estas são regras de ouro. Temos aqui, primeiro, um caminho de santidade, um ensinamento de santidade. Por quê? Porque a chave de leitura neste sermão é a vida no Espírito Santo. Vemos que Jesus, nesse percurso, ele é batizado, vai ao deserto, é tentado e ele vence o demônio. E posteriormente vai pregar a boa nova. E pregando a boa nova, ele nos abre as portas da santidade que nos levarão para as bem-aventuranças no céu. Assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós podemos aqui notar que a Santa Igreja sempre nos ensinou a podermos olhar para os mais pobres, assim como nos ensina a doutrina social da Igreja. E aí temos a questão da vivência, então, das bem-aventuranças, da vivência das obras da misericórdia, em que nós podemos perceber que ao longo da história, muitos santos, muitas pessoas de boa vontade, muitas pessoas que até agora também existem aquelas que continuam fazendo, fizeram bem para olhar para os mais pobres. E olhando para os mais pobres, eles estão a transformar esta regra de ouro, ou transformaram estas regras de ouro em prática. Temos aqui um exemplo de um cardeal, de um bispo, que atualmente é santo, não é? Que é muito conhecido na América Latina, Dom Oscar Romero. E Dom Oscar Romero conseguiu colocar em prática aquilo que a doutrina social da Igreja nos ensina. A doutrina social da Igreja nos ensina a partilharmos o bem comum, a olharmos para as pessoas que mais necessitam, para que estas também sejam beneficiárias do bem comum. E assim sendo, percebemos que a doutrina social da Igreja sempre nos lembrou que Deus tem uma especial afeição para aquelas pessoas que são pobres e para aquelas que são oprimidas. E, como cristãos autênticos, nós devemos também mostrar a mesma coisa, devemos fazer o mesmo. E agradecemos desde já as pessoas, né, do mundo inteiro que são benditas, que são
bem-aventuradas por terem realmente transformado esta regra de ouro de Jesus em prática. E fiz aqui menção do Santo Oscar, ou Santo Oscar Romero, não é? Que trabalhou em El Salvador e arriscou a sua vida e eventualmente perdeu esta vida por causa de não sentir medo de lutar contra as injustiças daquele tempo, de lutar contra aquilo que era, não é? Não a favor a estes ensinamentos de Jesus, que é relacionado ao nosso dever moral de amarmos a todos, de colocarmos a vida dos outros em contato com a nossa. E atualmente, nos nossos dias também, temos o exemplo do nosso Papa Francisco, que se nós olharmos a sua primeira encíclica, Evangelho Gaudium, ele torna o seu olhar para os pobres, para aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que realmente Jesus faz menção aqui nessa leitura. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a regra de ouro. Esta é a porta que nos conduz, né, ao céu, que nos conduz às bem-aventuranças no céu. Neste sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós então podemos assim fazer essas coisas. Podemos tornar esta regra de ouro parte da nossa vida. Podemos tornar esta regra de ouro aquilo que transforma a nossa vida. Como podemos fazer isso? Realmente, a meditação diária que nós podemos fazer, podemos encontrar respostas que nos ajudam e que nos ajudarão a refletirmos a esta regra de ouro que Jesus hoje nos transmite. Não faças ao outro aquilo que não queres que te façam a ti. Mas Jesus nos ensina a fazermos um discernimento consciente em relação aos seus ensinamentos. Queridos irmãos e queridas irmãs, nessa conclusão desse Sermão da Montanha, Jesus nos chama também à conversão. Porque não basta falarmos. Não basta falarmos por falarmos. Precisamos fazer um caminho constante, diário, de conversão. Assim sendo, a conversão que Jesus nos recomenda tem alguns pontos importantes que aqui farei menção. Primeiro, é que aqueles que são ricos precisam partilhar as suas riquezas com os mais pobres. Segundo, aqueles que têm poder precisam colocar esse poder ao serviço daqueles que não têm poder. Terceiro, podemos aqui fazer menção dos religiosos, religiosas, as pessoas consagradas e os sacerdotes que precisam servir o povo com coração sincero, humilde, sem prejudicá-lo, ajudá-lo espiritualmente. Aos políticos, esses precisam governar com justiça, olhando para a necessidade das pessoas que realmente mais necessitam, aqueles que são pobres, aqueles que não têm poder, não têm como realmente sustentarem-se. Por último, diria, para as pessoas que são sábias. As pessoas sábias precisam expressar o seu conhecimento de modo que todos entendam, de modo que todos
se beneficiem da sua sabedoria, porque esta sabedoria devem eles perceber que não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Entretanto, meus queridos irmãos, estes pontos que aqui fiz referência também tocam-nos. E tocando-nos, deixo-vos aqui algumas perguntas que podeis, então, refletir no momento do dia, fazendo uma espécie de lécio divina. E pode ser acompanhado do trecho extraído do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 22. E ao lermos no momento do dia, este trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 27, podemos colocar as seguintes questões. Dentre essas áreas que aqui fiz menção, dos ricos que precisam partilhar a sua riqueza, das pessoas que têm poder que precisam servir, ou colocando o seu poder ao serviço dos pobres, e das pessoas que são religiosas, sacerdotes, que precisam realmente também servir as pessoas, dos políticos que precisam governar com justiça e das pessoas sábias que precisam expressar os seus conhecimentos de modo que as pessoas entendam. Quais são as áreas, então, que mais necessitam de conversão na atual sociedade? Repito, quais são as áreas que mais necessitam de conversão na atual sociedade? E na tua comunidade? Na tua vida? Quais são as áreas? Vamos fazer uma leitura divina colocando essas perguntas. Depois disso, podemos então assim fazer, ou cada um pode fazer, uma lista de caminhos concretos que tornariam esta conversão real na tua comunidade, na tua vida, principalmente. Por quê? Porque os evangelhos, meus irmãos, são caminhos de conversão que nos conduzem às bem-aventuranças no céu. Assim sendo, podemos então refletir, fazer uma leitura divina, nem que seja somente por 5 minutos no momento do dia em que você achar tempo. Fazer uma leitura divina e refletir nessas perguntas. Pode então voltar a repetir esta parte final da nossa reflexão de hoje, para que realmente ouça as perguntas e escreva, e assim medite, queridos irmãos. Então, não nos esqueçamos, os evangelhos são caminhos de conversão que nos conduzem às bem-aventuranças no céu. Assim seja. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, obrigado por terem nos acompanhado. E aqui deixamos o nosso apelo. Que não se esqueçam sempre de curtir a nossa página, de partilharem, de entrarem em contato conosco, de perceberem que Deus está sempre no meio deles, que Deus continua a amá-los do mesmo modo que amou seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado e até a próxima. E muito, vamos dizer assim, agradeço desde já que também continueis a rezar por nós, que somos estes ministros do Senhor, que procuramos levar
a boa nova da salvação para todos. Até a próxima, meus queridos irmãos, e que Deus da paz e do amor esteja convosco.